pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Gomes e hoje nós vamos falar qual a importância do contador para os empresários, independente do segmento ou do porte da empresa, neste período de pandemia, considerando a retomada do comércio e do serviço. A nossa entrevistada de hoje será a Poliana. Poliana, conta pra gente um pouquinho de você, quanto tempo você está na área contábil. Bom, meu nome é Poliana, eu sou contadora, trabalho na área há mais de 10 anos, sou bacharel em Ciências Contábeis, formada pelo SENAC, e atualmente eu trabalho numa empresa privada, totalmente voltada para o comércio. Conta pra gente qual o maior desafio na pandemia, considerando o estudo e acompanhamento do patrimônio dos clientes? Para as empresas que utilizam a contabilidade para ferramenta de controle, e que já fazem disso um hábito há muito tempo, ela é extremamente útil, porque você consegue acompanhar o resultado, você consegue fazer um planejamento a longo prazo, né? Consegue fazer uma análise de fluxo de caixa, então te dá uma noção de como fazer reservas e lidar com uma situação como essa. Já para as empresas que não fazem esse tipo de controle, que não tem nenhuma análise sobre as reservas, que aliás faz parte da cultura do brasileiro, né? O brasileiro é muito imediatista e pouco dá atenção para a contabilidade em si, já fica mais difícil. São empresas que poucas reservas têm, que não fazem análise de fluxo de caixa, não tem a menor noção de como vai ser para frente, né? E com a pandemia elas foram pegas de surpresa, então tiveram que lidar com questões imediatistas e resolveu hoje, o que levou muitas empresas a fecharem. Mas a contabilidade, quando bem utilizada como ferramenta, ela traz sim uma noção de como acompanhar e manter o patrimônio de todas as empresas, né? E como ajudar o cliente a analisar a redução da receita para assegurar ao menos as despesas básicas? Para as empresas que têm um controle contábil, é muito fácil, né? E que tem reserva. Você vai analisar as despesas básicas dela e conseguir manter o máximo possível as reservas, né? Elas têm que buscar outros setores também, buscar setores de venda, utilizar a criatividade, né, o que o brasileiro tem de sobra, né? Muitas empresas conseguiram aumentar suas chances no mercado de venda online, muitas empresas conseguiram trabalhar com os seus clientes mesmo à distância, aquelas que tinham clientes diretos, né? Mas é um desafio que envolve vários setores, não só a contabilidade, mas a contabilidade sim, pode fazer uma análise mais aprofundada de forma a conseguir manter o fluxo de caixa da empresa, conseguir manter as suas reservas e o planejamento que ela tenha no decorrer do período aí. E na sua visão, nesse momento de incertezas, quais as expectativas dos empresários para os próximos meses? O brasileiro utilizou muito da sua criatividade, né? Muitas empresas conseguiram se sair muito bem. Como eu falei, elas conseguiram aumentar as suas vendas online, por exemplo, né? Algumas, a perspectiva nem era tão grande com vendas online, embora elas já participavam disso, e isso aumentou de forma exuberante, né? Agora, continua-se o planejamento, é um momento de incerteza. A gente tem que pensar muito no hoje, mover todos os esforços possíveis para conseguir manter um volume de vendas que pelo menos consiga manter a empresa saudável. E esperar como é que o mercado vai reagir futuramente. Poliana, conta pra gente como o contador consegue apoiar na gestão e planejamento tributário da empresa. O planejamento tributário sempre foi extremamente importante para qualquer empresa, independente da pandemia. Sempre foi. Nós temos uma carga tributária muito alta e a análise, o olho dentro do planejamento tributário é importante para qualquer empresa ter suas economias, diminuir os seus custos com os impostos, né? Suas despesas também com os impostos. Isso sempre foi importante. Hoje se tornou ainda mais. O governo deu muito pouca ajuda para as empresas e muitas delas tiveram que se virar sozinhas. Aquelas que conseguiram manter um planejamento tributário no decorrer dos anos, conseguiram fazer suas análises com base no balanço, as coisas são mais ponderadas. Para as que não fizeram e que ficaram contando com a ajuda do governo, que não veio de forma adequada, ficou muito mais difícil.
mas realmente o contador tem esse papel, é fundamental, as empresas precisam buscar cada vez mais por isso, porque traz grandes soluções, né, na diminuição da carga tributária e no peso aí de tudo isso. O governo simplesmente adiou o pagamento de impostos, mas nem todos, inclusive em questões de leis, ele prejudicou. Existem leis que falam que em momento de pandemia as empresas podem postergar os seus impostos, e mesmo assim não houve jurisprudência que suplantasse as empresas para que elas conseguissem manter isso. Então, as que não fizeram, as que não se planejaram, sofreram mais do que as que recorreram aos contadores para isso. Sabemos que no decorrer do ano, os sócios realizam distribuição de lucros. Porém, nesse período de congelamento do comércio e dos serviços, como que o sócio decide se vai fazer a retirada? Para uma empresa que não tem uma vida saudável, que não tem um fluxo de caixa adequado, eu recomendo zero distribuição de lucro, não realizar nenhuma distribuição de lucro. Toda empresa é importante, quando os sócios trabalham nela, que ela mantenha um prolabore e pague aos sócios um salário mensal para que eles consigam se manter. A distribuição de lucros é realmente quando a empresa traz lucros. Quando você pensa numa situação dessa de pandemia, mesmo que a empresa tenha reservas de lucros, é importante ela evitar distribuir, porque ela não sabe se o período atual vai trazer para ela um grande prejuízo que comprometa aquelas reservas que ela tinha anteriormente. Então, o ideal é não fazer distribuição e trabalhar apenas com o salário do sócio, na medida do possível, dentro desse período. Pensar nisso só a longo prazo. Eu percebo que muito se fala do termo novo normal. Você acha equivocado considerando que o número de falecidos e pessoas infectadas ainda está em ascensão? Eu acho que é totalmente equivocado. A gente não tem certeza de nada. Muitas empresas abriram, né, em outros países e tiveram que 15 dias depois fechar. A gente ainda está testando como o brasileiro vai se comportar, se a gente vai entrar num pico de doença novamente. Então eu acho que é tudo muito incerto, não existe novo normal, né? Nada está normal. A gente pode tanto voltar a ter tudo fechado novamente, como a gente pode manter alguns comportamentos, levar... Não tem como dizer que é normal, não tem como levar isso como certo. Poliana, você consegue reconhecer alguma oportunidade ou melhoria nesse período de reabertura do comércio? Sim, o brasileiro é muito criativo, né? E isso ajudou muito, muito. Algumas empresas conseguiram se adaptar fácil, conseguiram até aumentar seu volume de vendas. A reabertura agora é uma oportunidade para as empresas conseguirem retomar os seus fluxos. É complicado porque a gente pode ter um retorno de fechamento, então precisa de muita cautela, mas que era muito importante que o governo reabrisse, porque como a gente vê, muitas empresas não tinham planejamento, muitas empresas não tinham reserva, é a realidade do brasileiro. Então a gente realmente precisava dessa abertura, porém ainda é muito incerto, a gente não sabe como é que vai se comportar, a gente não sabe o dia de amanhã. Fala um pouco pra gente com relação ao trabalho home office, qual foi a sua experiência? Coisas se misturam na cabeça da gente, né? A gente primeiro não tem a certeza se a empresa em que trabalha vai conseguir se manter, vai conseguir manter o seu volume de vendas, vai conseguir se manter diante da pandemia, se ela vai ter reservas suficientes. Então, a primeira coisa que vem à cabeça é: eu vou ter o meu emprego? Né? Então, esse já é o primeiro conflito. O segundo conflito é que nem todo mundo tem um espaço adequado, ninguém tem um escritório reservado, né? Eu, por exemplo, o meu escritório e o meu quarto se misturam. Aquilo que antes eu tinha reservado para o meu momento de descanso virou também o meu local de trabalho. Então as coisas vão se confundindo na cabeça. A gente não sabe em que momento que a gente está ali para relaxar ou se a gente está ali para trabalhar e cumprir as metas que são exigidas, que são necessárias, né? Então isso tudo se confunde, isso se confunde na cabeça da gente. A possibilidade de haver um conflito depressivo é muito grande. Você tem que lidar com aquilo o tempo inteiro. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.